Nessa questão da Mackenzie, nós temos o seguinte. A figura mostra os esboços dos gráficos das funções f de x igual a 2 elevado a 2x e g de x igual ao log de x mais 1 na base 2. Então a área do triângulo ABC é, as opções são 1/4, 5 meios, 3 meios, 2 quintos ou 1/3. Eu vou reproduzir a figura do plano cartesiano com os gráficos do triângulo ABC aqui no quadro. Então eu comecei desenhando o plano cartesiano e os gráficos das duas funções apresentadas. Então este gráfico, nessa curva, representa a função, de acordo com o enunciado, a função f de x igual a 2 elevado a 2x. E essa outra curva, mais embaixo, representa a função g, de forma que g de x, nesta função, seja igual ao log de x mais 1 na base 2. E aí, a partir dessas duas curvas, construiu-se um triângulo ABC, de tal maneira que o triângulo ABC ele tem um dos seus vértices no ponto onde a curva da função f intercepta o eixo x, ou o eixo y, o eixo das ordenadas. Então, a partir desse ponto, onde a função f corta o eixo y, traça-se uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, até que essa reta intercepte o gráfico da função g. A partir desse ponto, traça-se um segmento perpendicular, ou seja, paralelo ao eixo y. A partir desse ponto, ele nomeou esses pontos como sendo B, o ponto de interseção da exponencial com o eixo das ordenadas. Depois, o segmento que é horizontal, paralelo ao eixo x, quando intercepta o gráfico da função logarítmica, ele representa isso pelo ponto A. E a partir do ponto A, traça-se um segmento vertical, ou seja, perpendicular ao eixo x ou paralelo ao eixo y, até que esse segmento intercepte a curva exponencial, o gráfico da função f. Então aqui, esse ponto, onde a curva intercepta o segmento, é denominado de ponto C. Então, a partir desses três pontos, A, B e C, constrói-se um triângulo. Um triângulo retângulo, no qual é pedido o valor da área. Bom, então para calcular a área, lembrando que a área de um triângulo é dada como metade do produto base vezes altura, se eu tomar o cateto, já que o triângulo é retângulo, se eu tomar o cateto AB como sendo a base desse triângulo, então a altura do triângulo fica determinada como sendo o cateto AC. Então eu vou tomar aqui AB como sendo a base e AC como sendo a altura do triângulo. Então, no primeiro momento, eu não tenho nenhuma dessas medidas. Mas observando que o ponto B é o ponto onde a curva da função f intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, nesse ponto, x é igual a 0. E se x é igual a 0 na função f, então f de 0 é igual a 2 elevado a 2 vezes 0, 2 vezes 0, 0, e 2 elevado a 0 é 1. Ou seja, no ponto B, nós temos x igual a 0 e y igual a 1. Então, vou marcar aqui o valor. Nesse ponto, y igual a 1, x igual a 0. Então, eu vou colocar até as duas coordenadas. Vou colocar o ponto B como sendo o ponto de coordenadas 0 e 1. Bom, isso se reflete imediatamente no ponto A, uma vez que o segmento AB, sendo paralelo ao eixo x, isso faz com que o valor de y, que é 1 no ponto B, não se altere no ponto A. Ou seja, no ponto A, nós temos um valor de x até então desconhecido, mas o valor de y nesse ponto é 1, porque ele coincide com o y no ponto B, uma vez que o segmento AB é horizontal. Ou seja, não se altera aqui o valor de y. Não há uma
alteração no valor da ordenada. Bom, e aí passa a ser então a procura. Qual deve ser o valor de x no ponto A? O ponto A é um ponto da curva da função g, ou seja, onde g de x é igual ao log de x mais 1 na base 2. E o que eu sei do ponto A, além do fato dele pertencer ao gráfico da função g, é que o y dele, ou seja, o g de x, é igual a 1. Então, aplicando isso nessa função, fazendo log de x mais 1 na base 2 igual a 1, representando o valor de y para que o ponto A, para que ele satisfaça a condição do ponto A de que o y seja igual a 1, então log de x mais 1 na base 2 é igual a g de x, que nesse caso vale 1. Então, aplicando definição de logaritmo, então quer dizer que x mais 1, que é o logaritmando, é o resultado da potência 2 elevado a 1. Então, nós temos aqui que x mais 1 deve ser igual a 2 elevado a 1, ou seja, 2. E se x mais 1 é igual a 2, evidentemente x é igual a 1. Então quer dizer que o x do ponto A, a abscissa do ponto A, deve ser igual a 1. E aí, finalmente, observando que o ponto a partir do ponto A, traça-se um segmento perpendicular ao eixo x ou paralelo ao eixo y, um segmento vertical, sendo vertical o segmento AC, ele preserva a coordenada x do ponto A, que é igual a 1, para o ponto C. Ou seja, traçando aqui um segmento a partir do ponto A vertical, a abscissa do ponto C, o x do ponto C é preservado. Então ele é o mesmo que o x do ponto A, que é igual a 1. E aí, de novo, se o ponto C é um ponto da curva f, do gráfico da função f, então fazendo x igual a 1, então f de 1 é igual, a função f é tal que f de x é 2 elevado a 2x, então f de 1 é 2 elevado a 2 vezes 1, ou seja, é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então quer dizer que a ordenada do ponto C, ou seja, o y do ponto C, é igual a 4. E aí, de posse desses valores, das coordenadas dos pontos A, B e C, fica fácil determinar as medidas dos lados, pelo menos dos catetos desse triângulo, imediatamente. Se o segmento BA ele vai do x igual a 0 até o x igual a 1, então quer dizer que o comprimento do segmento AB deve ser igual a 1. Se o cateto AC vai, lembra que ele é vertical, ele vai do y igual a 1 até o y no ponto C, que é igual a 4, que é o que nós descobrimos agora, então do y igual a 1 até o y igual a 4, então nós temos que esse cateto mede 3 unidades. E aí, com o cateto AB igual a 1 e o cateto AC igual a 3, então, por isso, pode-se escrever que a área do triângulo ABC é igual à medida do cateto AB 1 vezes o cateto AC 3, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo é igual a 3/2, que é a resposta.